para outra cidade, o pastor Nelson Ribeiro assumiu, fazendo um grande trabalho como maestro. E note, irmãos, que levou quase 30 anos para o Nelson me convidar para pregar numa festa da banda. Mas esse dia chegou. Que bom estar aqui. O Jorge de Itapiraí, lembrei do nosso querido irmão, que alegria. Abra sua Bíblia no livro do Salmo de número 103. Salmo bastante conhecido, a festa de coral, a festa de banda. Então eu vou pregar aqui dentro do Salmo, porque a intenção do Salmo é de louvar o nome do Senhor. O livro do Salmo é dividido, na verdade, em 4 livros que foram unidos, que tornou-se então o livro dos Salmos. E nós vemos aqui os Salmos de Davi, vemos do próprio Asaf, que vai estar lá no capítulo 16, do tema que vocês escolheram, aonde Davi vai nomear os músicos e os cantores, e ali é manifestado pela primeira vez o nome de Asaf, aquele mesmo que vai compor muitos salmos que estão neste livro maravilhoso. Nós estamos no ano bíblico em Curitiba e a gente lê e comenta 3 capítulos por dia. E nós estamos lendo justamente o livro dos Salmos esses dias. Irmã Márcia Padilha, que alegria, né, irmã Márcia? Estive esses dias, fizemos uma visita para ela. As lembranças vêm no nosso coração, são inevitáveis, né? Eu confesso para os irmãos que eu estou bastante apreensivo aqui. O coração está saindo pela boca, irmã Inácia. O coração está acelerado aqui, porque eu estou vendo aqui, estou voltando a muitos anos atrás e vivendo muita coisa enquanto eu estou saudando os irmãos aqui. Mas ao Senhor Jesus seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Quem achou o Salmo 103 pode dizer amém? Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo o que é em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades, sara todas as tuas enfermidades, quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia, quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Pode sentar, querida igreja. Muito bem. O texto que vocês escolheram, quando Davi deseja trazer a arca de Deus para a cidade de Jerusalém, na primeira tentativa a coisa era a coisa certa a fazer, mas o modo operante foi errado. E por Davi não observar qual era a maneira que a arca deveria de ser conduzida, custou a vida de uma pessoa que, mesmo com boas intenções, fez algo terrível de tocar na arca do Senhor e acabou pagando com a sua própria vida. Aquilo trouxe uma tristeza muito grande, não só para o povo, mas principalmente para Davi. Mas uma pergunta ficou muito latente no coração de Davi: como trarei a minha arca do Senhor? E a Bíblia diz que então ele vai meditar e ele vê qual foi o erro. E no mesmo capítulo do tema que vocês escolheram, a Bíblia diz que ele fala o porquê. Ele reconhece que estavam levando a arca do jeito errado. Ela deveria de ser levada no ombro dos sacerdotes através dos varais. E a arca que estava na casa de Obed-edom, ele está agora muito abençoado, as notícias chegam longe, Obed-edom está abençoado, mas Davi quer a arca de volta. E quando ele vai buscar, os irmãos conhecem a história, certamente leram para escolher o tema. Davi vem do jeito que o próprio Deus havia dito como deveria de ser levado. E ele vem saltando com um éfode de linho, glorificando o nome do Senhor e a sua majestade. E quando ele chega na cidade, diz a Bíblia que a sua mulher, filha de Saul, olha para ele e diz: você é um homem sem pejo, você está se demonstrando demais. E ele acaba dizendo uma verdade para ela, dizendo: o seu pai Deus rejeitou, mas eu estou alegrando-me na presença do Senhor. Mas o que isso tem tudo a ver? Acontece que a arca e o povo já prestava o culto a Deus, mas essa seria a primeira vez que Davi introduziria naquele ritual ordenado por Deus o louvor. Eles louvariam juntamente com os cantores e com os músicos.
Mas quando a gente fala de Davi, o nome de Davi está atrelado a muitos fatos. Falar de Davi, a gente já lembra da sua grande batalha, a vitória que ele teve contra o gigante Golias. A gente também lembra que ele é aquele moço que matava urso, matava ovelha, não tentando a Deus, mas quando vindo o urso e a ovelha, Davi arrancava a ovelha das suas garras e livrava. Tem muitas coisas, tem pessoas que gostam de olhar somente os erros de Davi. Aliás, nós os seres humanos somos muito focados para olhar os erros que as pessoas cometem, e na mente de muitas pessoas os erros são simplesmente imperdoáveis. Graças a Deus, nosso Deus não é assim. Deus é rico em misericórdia, graça e perdão. Quantos podem glorificar a esse Deus nessa noite? Mas quando a gente fala de Davi e vê tantos salmos que ele escreve, a gente lembra o salmo de número 103, que no meu ponto de vista é um salmo que é feito que você pode ler ele em qualquer circunstância, qualquer situação. Você encontra o salmista dizendo: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Era um diálogo pessoal, um diálogo dele com ele próprio. E você sabia que muitas vezes é importante a gente conversar com a gente mesmo? A gente conversa com todo mundo, a gente ouve muita gente, às vezes a gente ouve tantos tipos de vozes, mas esquece de conversar com a gente mesmo. Mas o salmista Davi está agora no Salmo 103 dialogando com ele. E esse salmo discorre tanta coisa, porque você vai encontrar neste salmo muitas verdades da palavra de Deus em benefício aos seres humanos. O perdão, a cura, a libertação e etc e tal. Mas nós vemos aqui que o salmista, dentre todos os seus salmos, ele sempre divide o ímpio e ele divide o justo. O Salmo 1 deixa claro que o livro do Salmo fará diferença dessas duas classes de pessoas durante todo este livro. E uma das coisas lindas é que Deus perdoa o pecado. O salmista fala muito sobre o perdão de Deus dos nossos pecados. E nós sabemos que no mundo hoje, o nosso corpo físico, muitas pessoas são cometidas de muitas doenças, doenças que são causadas por bactérias, por vírus, por má formação, por algum tipo de situação, outros que acabam desenvolvendo algum tipo de enfermidade ou de doença. E o Salmo de número 103 também fala não só da doença, mas fala da saúde e fala também da cura. E falando disso, queridos irmãos, para uma igreja, numa época que o mundo caminha numa velocidade tão grande, galopante, em direção ao abismo, nós vemos que a pior doença que tem atingido a humanidade é a mesma desde o início. A primeira doença que entrou na humanidade, chamada pecado, trouxe com ele também uma sorte de muitas moléstias que tem feito muitas pessoas sofrerem até hoje, o século 21, no terceiro milênio, com tantas descobertas. Doenças que nós, como crianças, às vezes tivemos: sarampo, rubéola, cachumba. Você sabe disso aí? Alguém que já teve isso? Há pouco tempo atrás era o Covid, né? Ninguém podia sair de casa, tinha que usar uma máscara, porque o Covid estava transmitindo para todo mundo. E quanta gente a gente perdeu e quantos outros morreram também naquele tempo da pandemia. Mas quando você tem um tipo de doença como essa, o Covid, por exemplo, o teu corpo desenvolve o chamado anticorpos. E uma vez que você já teve certo tipo de doença, você diz: eu não pego mais, porque eu já tive. E você faz aquele exame, você detecta que você foi curado, superou, e agora você está imune àquele tipo de doença. E as pessoas que ficaram doentes e foram curadas podem ajudar a curar os outros, sim ou não? Pessoas saudáveis curam aqueles que estão doentes, ou pelo menos ajudam nas suas doenças. As pessoas que são saudáveis, eles estão sempre prontos para ajudar as pessoas. Quando eu fui embora aqui deste campo de piedade, cheguei em Curitiba, imediatamente eu fui levado para trabalhar no programa de rádio da nossa igreja. Fiquei durante 2 anos na madrugada com Deus, e muitos milagres eu vi Jesus operar enquanto a gente orava. Mas também vi que muitas vezes o Senhor Jesus não quis responder por soberania, e porque Ele decidiu que não ia responder. Depois que eu saí do programa, fui convidado a ser pastor de um hospital Universitário Evangélico de Curitiba.
Naquele hospital eu trabalhei com 800 médicos, 1000 e tantos enfermeiros, técnicos e auxiliares. E eu vi que eles estavam ali para ajudar as pessoas. Conheci cirurgiões, conheci psicólogos, conheci socorristas, cardiologistas, oncologistas, nefrologistas. Eu conheci muitos tipos de profissionais da área da saúde. E sabe o que eu achei lindo? É que sempre um saudável estava ali para ajudar quem estava doente. Eu não vi um doente que ia lá, embora estava cheio de vontade, tinha desejo de ajudar, mas não tinha condições de saúde física para cuidar de quem estava doente. Eu nunca vi um psicólogo atender no seu gabinete, tendo ele uma crise de ansiedade ou de pânico, atender alguém que estava sofrendo uma crise de ansiedade ou de pânico. Em todo esse tempo que eu estava lá, eu não vi um cardiologista infartado socorrendo alguém que acabou de ter um infarto. Não, eu não vi. Eu também não vi nenhum cirurgião que acabou de sair da cirurgia e entrando para operar uma pessoa que precisava de uma cirurgia de emergência. Também nunca vi uma ambulância do SEAT chegando porque o socorrista tinha sido atropelado e tinha ido socorrer o outro. Não, eu só vi pessoas saudáveis curando aqueles que estavam doentes. Eu só vi pessoas que tinham saúde para oferecer o auxílio para aqueles que precisavam. E muitas pessoas foram salvas pela ajuda de pessoas saudáveis que lhes socorreram em tempo oportuno. Eu fico imaginando como deve ser difícil você precisar de um socorro e a pessoa que pode te socorrer não ter condições para te socorrer. Mas essas doenças do mundo, essas doenças que entrou no mundo, elas existem tantas que se eu fosse numerar as doenças aqui essa noite, certamente eu ia esquecer e muitos iam lembrar e outros não iam nem mencionar as outras que existem. Existe tanto tipo de doença no ser humano, irmão, doença da alma, doença das emoções, doença nos ossos, doenças nos órgãos, doença de pele, doença no cabelo, doença no ouvido. Em todo lugar tem todos esses tipos de doença. Mas a pior doença que existe de todas, o salmista relata no Salmo de número 103, é a chamada doença do pecado. E ele chega a dizer: é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. É Ele quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade. Essa noite Ele está aqui, você pode não vê-lo, mas você pode senti-lo. Você pode não apalpá-lo, mas Ele pode tocar em você. E o Senhor é especialista em tocar no lugar da necessidade da nossa alma. Quantos acreditam que o Senhor Jesus está aqui para te abençoar essa noite? Pode dizer amém? O culto é um só, não existe uma parte mais importante ou menos importante. Mas durante os louvores, enquanto nós aqui adorávamos, enquanto vocês tocavam, certamente o louvor subiu à presença de Deus. Deus recebeu como cheiro suave. E agora é hora de Deus falar conosco para responder o nosso louvor e a nossa adoração. Então fique ligado, abra o seu coração, aguce os seus ouvidos, porque Deus tem uma bênção, e a bênção é de vitória para a sua vida aqui essa noite. Não sei como cada um entrou aqui, mas eu sei que cada um pode sair melhor do que entrou aqui essa noite, porque o Espírito de Deus está aqui para te tocar e para te abençoar. A pior doença da humanidade, chamado pecado. O pecado adoece o homem em toda a sua essência. Pois a imagem e a semelhança de Deus, depois que o pecado entrou ali no jardim do Éden, esse pecado, ele deturpou este ser humano. E aquele que era inocente, agora se tornou culpado. Aquele que era imortal, condicionado à obediência, tornou-se agora mortal. Aquele que só vivia a alegria, desfrutaria infelizmente da tristeza. E aquele que estava unido com Deus pelo pecado, agora viveria a separação. E quem vivia na paz, agora infelizmente precisava experimentar a guerra. Mas toda doença, para ser vencida, queridos irmãos, precisa que ela seja realmente derrotada. Ou seja, uma doença
doença pode tirar a sua vida, mas se você a superá-la, então a sua vida derrota a doença e você torna-se uma pessoa saudável. E a morte do seu corpo pode dar lugar à vida que serão, com certeza, adentrada dentro da sua vida, do seu corpo, do seu pé até a sua cabeça. Mas quando a gente fala disso, a gente se lembra da espiritualidade dos crentes. É verdade ou não é? Quando você lembra da espiritualidade, você sabe que o Deus que você serve é maior do que qualquer coisa. O Deus que você serve é maior do que qualquer dificuldade que você tenha. O Deus que você serve é capaz de mudar a sua tristeza em alegria, e se você estiver até caído, Ele te levanta, te coloca de pé, te põe um cântico novo na boca, e você pode vir à casa do Senhor, às vezes abatido, derrotado, fraquinho, mas sair vitorioso como um gigante, porque o Senhor Deus te visitou para te dar vitória. Quantos acreditam nisso? Pode dar glórias ao nome do Senhor? Agora imagine, queridos irmãos, quando a gente olha ao Senhor Jesus na nossa vida, e olhando aqui esta noite para esta igreja, quanta gente bonita, semblante de Jesus. Se alguém quer saber como Jesus é só olhar para um crente. Os crentes se parecem com Jesus. Os crentes têm a imagem de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Mas não é segredo para ninguém que pelas portas da igreja, todo que entrou sem salvação, entrou como pecador. E o pecado tem multifatoriedades e multifaces. O pecado na vida da pessoa pode torná-la um alcoólatra. O pecado na vida da pessoa pode torná-la um drogado, um violento, um roubador, um fornicário, um adúltero, um homicida, um homossexual e por aí afora. O pecado deturpa, o pecado afasta. O pecado torna um homem corrupto, mentiroso, iracundo, corrupto, cobiçoso e profano. E se não fosse Jesus, essa doença chamada pecado tinha dado cabo à vida de toda a humanidade a partir de Adão. E quando eu falo de Davi, eu sinto que ele sentia na pele o peso do pecado. Ninguém é capaz de louvar a Deus sem motivos como ele louvava a Deus. Ninguém é capaz de ser um adorador a Deus sem motivos se não passasse pelo que ele passou. Ou seja, existem muitas coisas na nossa vida que, em vez de nos distanciar de Deus, acaba nos aproximando de Deus. E infelizmente, o que mais nos aproxima de Deus são as dores que nós atravessamos. Tem muitas pessoas que só conhecem a Deus na hora da dor, na hora da morte, na hora do sofrimento ou na hora do luto. E graças a Deus, Deus não é igual a gente que vira as costas, bota o dedo na cara e diz: está passando por isso porque merece, está atravessando por isso porque fez o mal para A, para B ou C. Deus não é assim. O mal entrou no mundo por causa do pecado, e a Bíblia diz que por um homem o pecado entrou no mundo, mas também por um homem a salvação entrou no mundo. E Jesus Cristo veio a este mundo para que eu e você pudéssemos ter vida e vida com abundância. Aleluia! Glória a Deus. Então eu fico imaginando, meus queridos irmãos, os pecados que existem na humanidade. E para todo tipo de doença, tem os tipos de remédio. Hoje mesmo eu encontrei um moço, ele estava com a perna inchada, disse: o que é isso? Ele disse: eu tive uma trombose, estava com a receita na mão. E eu disse: vai depressa comprar o remédio, toma, porque isso aí é perigoso. Ele não sabia a gravidade do problema que ele estava. E eu disse: vai tomar o remédio que você vai melhorar. Se a pessoa está com dor de cabeça, toma um paracetamol, toma um dórico, toma um outro tipo de analgésico e já melhora. Mas o pecado não tem remédio na farmácia. O pecado não tem remédio no hospital. O pecado não tem remédio dentro das ambulâncias. Mas o remédio contra o pecado está aqui esta noite. Um remédio que sabe
livrar a humanidade do pecado, está aqui essa noite. E Ele quer te dar saúde espiritual. Bendito seja o nome de Jesus. Quando nós lemos a Bíblia Sagrada, vemos que não é segredo para ninguém que o pecado adoece a mente, mas adoece o corpo e também adoece a alma da pessoa. E para os crentes que estão doentes espiritualmente, este culto esta noite é o hospital de Deus. Cada louvor que foi entoado, cada hino que foi cantado, cada glória a Deus que foi dado, é saúde para o seu corpo físico. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. E Ele está aqui essa noite para te dar vitória, para te dar saúde, para te dar renovo, para te dar alegria, para te devolver línguas estranhas que você não fala mais. Quem sabe você canta, mas não sente a presença dEle. Quem sabe você toca, mas não sente a presença dEle. Quem sabe você congrega, mas não sente mais a presença dEle. Mas Ele está aqui ministrando sobre você a alegria espiritual que vem de Jesus Cristo. Olhando a Bíblia Sagrada, nós vemos que um homem como este, Davi, teve várias fases na sua vida. Se a gente for perguntar para cada crente aqui essa noite, como é que é as fases da sua vida? Todo mundo, será que diz assim, a minha fase é só vitória, só ascendência, estou sempre subindo, estou sempre vencendo, estou sempre ganhando, estou sempre forte, estou sempre renovado, estou sempre falando língua estranha, estou sempre cheio de Deus, estou profetizando, tendo visão, tendo revelação. Não é assim. Nós sabemos que a vida dos crentes é uma vida de lutas diárias, é uma vida que nós temos a consciência, ainda mais hoje no século 21, é difícil ser crente no século 21, mas também foi difícil ser crente no começo de tudo. E quando você olha a história de Davi, ele tinha tudo para ser uma pessoa, desde o começo, uma pessoa fracassada, cuidando das ovelhas do seu pai, longe dos seus próprios irmãos, profeta em casa e o moço esquecido lá no campo das ovelhas. Depois, na segunda fase, quando o profeta manda lhe chamar, Davi acaba sendo ungido na presença dos seus irmãos. E quando ele é ungido, já se torna uma pessoa campeão, porque ele vai ter um embate com o gigante Golias, campeão dos filisteus, ninguém o derrotava, mas agora está lá Davi, um pequeno moço, 5 pedrinhas no seu alforje, mas a unção de Deus sobre a sua vida, para lhe fazer vencedor contra aquele adversário. Mas depois, a vida não é só vitória, a vida não é só ser campeão, ele entra para a terceira fase, se torna rei no lugar daquele que havia sido rejeitado. E como rei, diz a Bíblia, ele deseja trazer a arca do Senhor para a cidade de Deus, e faz as coisas erradas, vê que o seu amigo perde a vida, então ele vai estudar a palavra de Deus, e disse, tem que trazer a arca no ombro dos sacerdotes. A arca tem que ser trazida nos varais. E o que é a arca? A arca significava a presença de Deus. Queridos irmãos, você está aqui, eu estou aqui, nossos obreiros, nossos músicos, mas se Deus não estiver aqui essa noite, essa reunião se torna vã. Se Deus não estiver aqui esta noite, nosso culto não tem razão. Mas se Deus está, e com certeza Ele está, alguma coisa pode acontecer nas nossas vidas. Podemos sair daqui diferente essa noite dizendo, o Senhor esteve presente e eu senti a presença do nosso Deus. Aleluia! Glórias ao nome do Senhor. A terceira fase, que ele é rei, ele já está mais tranquilo, mais folgado. Aí ele acaba vivendo a sua quarta fase. E a quarta fase de Davi
É uma fase muito terrível, porque ele está reinando, mas não vai para a guerra. Ele está no trono, mas não vai para as batalhas. Ele tem a coroa na cabeça, mas a sua mente vai ser cheia por causa daquilo que ele vai olhar, vai cobiçar e vai desejar. Diz a Bíblia Sagrada que ele olha uma mulher bela se banhando, manda chamá-la, e quando trazem ela, Davi se deita com aquela mulher. A mulher não era dele, ele não pertencia àquela pessoa, mas ele acaba se deitando com ela. E diz a Bíblia Sagrada que então Davi peca, Davi transgride a lei de Deus, e aquele que salmodiava, aquele que adorava, aquele que engrandecia a Deus, tem se pego de surpresa, porque o pecado entrou na sua vida. Irmãos, e acredite, o pecado é a maior desgraça na vida dos seres humanos. Gente feliz se torna triste, vitorioso derrotado. Gente que tinha tudo para dar certo, acaba dando errado por causa do pecado. E por que você está pregando isso, pastor Marcos? Porque hoje, queridos irmãos, vivemos uma época que parece que os crentes se tornaram super-homens, ou pelo menos imbatíveis, intocáveis, e o pecado não faz parte de muitas mensagens em muitos lugares, e os crentes vivem no mundo como se jamais fosse sair do mundo. Mas nós precisamos ter ciência de que o pecado infelizmente está na frente do nosso caminho, e Deus essa noite quer nos abençoar, Deus quer nos responder, Deus quer nos tocar, Deus quer batizar com o Espírito Santo, Ele quer levantar os crentes na sua presença. Mas o diabo não quer que a gente se lembre que a gente transgride, que a gente erra, que a gente tropeça, que a gente cai. Mas quando a gente reconhece e lembra-se da majestade e da santidade de Deus, e a gente lembra daquela oração: perdoa as minhas ofensas, assim como nós também perdoamos quem nos ofende, então Deus começa a restabelecer o contato. Deus começa a dizer: a iniquidade faz divisão entre vocês e eu, e se vocês disserem que não tem pecado, mente, e não há verdade nisso. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Ontem, conversando com uma irmã, ela disse assim para mim: pastor, o meu marido, eu ia na igreja e meu marido ia para o boteco, e ele chegava na igreja e interrompia o culto para me tirar. Ele queria me arrancar da igreja e me levar embora. No culto de ceia, eu fiz uma oração e disse: Jesus, cubra o meu marido com o teu sangue, não deixa ele vir aqui atrapalhar esse culto. E quando eu cheguei em casa, pastor, a porta estava aberta. Eu abri a porta da minha casa assustada, porque ele nunca deixa. E quando eu entrei, eu vi ele todo ensanguentado na cama. Me deu um desespero, eu saí gritando, e aí alguém veio me socorrer e entrou comigo. Ele não estava mais cheio de sangue, ele não estava mais cheio de sangue. E eu disse: mas o que é isso? Aí o Espírito Santo me lembrou: você não pediu para mim cobrir ele com meu sangue, pois eu cobri com sangue. Pastor, eu orei, mas não acreditei, mas Deus acabou me mostrando, e a partir daquele dia em diante, meu marido nunca mais foi para o boteco, nunca mais bebeu, nunca mais atrapalhou culto, e tornou-se essa bênção de Deus. Que o sangue de Jesus passe sobre nós aqui essa noite, e o nosso louvor e a nossa adoração suba, para que o Espírito se manifeste no nosso meio. Aleluia! Glórias ao nome do Senhor Jesus. Davi olha, cobiça e peca contra Deus.
E quando ele peca contra Deus, ele simplesmente volta para o seu trono, volta para a sua vida, como se nada tivesse acontecido. Mas a gente está falando de louvor, a gente está falando de adoradores, a gente está falando de cantores. A gente está falando de levitas, e levitas não tinham terras, levitas não tinham herança. A herança dos levitas era o próprio Deus, porque nasceu a tribo de Levi para cuidar do sacerdócio, para oferecer o louvor a Deus, para oferecer o culto, para que o povo pudesse receber o perdão. Senhores cantores, senhoras tocadoras e tocadores, senhoras e senhores que louvam o Senhor, o nosso louvor tem que ser santificado, a nossa vida tem que ser separada, mesmo porque o nosso Deus é santo. E cantar bem aí fora está cheio de gente que canta, tocar bem aí fora está cheio de gente que toca, mas quando eles tocam, o povo chacoalha, eles pulam no Rock em Rio, eles pulam na escola de samba, eles pulam no Rock em Rio, mas não acontece nada. Mas vocês quando tocarem, vocês quando cantarem, Deus tem que se levantar do trono, Satanás tem que bater em retirada, porque esse louvor é feito ao Deus Todo-Poderoso. Então, enquanto estamos em culto aqui essa noite, celebrando esse aniversário, lembre-se, você é o verdadeiro instrumento de Deus. Você assopra o saxofone, você sopra o trompete, você sopra o trombone, você toca a bateria, você toca o teclado, você toca o clarinete, mas isso é inanimado, isso não tem vida, isso não dá glória a Deus, não fala a língua, não profetiza, não está escrito no livro da vida. Isso é um instrumento feito por mão de homem, mas você não, você é um instrumento eleito por Deus, você nasceu vocacionado por Deus, você está aqui porque faz parte dos escolhidos de Deus, para engrandecer o nome do Senhor Jesus. Eu assumi em Curitiba a superintendência do evangelismo, e lá são 174 igrejas atreladas na minha superintendência. E eu disse para os músicos o seguinte: pega os instrumentos, vão para os sinaleiros e fica tocando. Pega os instrumentos e toca nos sinaleiros. Eu disse para os pregadores que não tem tantos cultos para eles pregarem, vai para o sinaleiro pregar. E nós montamos 170 tendas em Curitiba. E essas tendas têm umas faixas escritas: oramos por você agora. Pastor Doraci, o senhor não imagina quanto tanta gente que para e diz: pelo amor de Deus, ora por mim agora que eu estou precisando. E quando eles escutam um louvor, tem choro, tem lágrima, eles sentam, porque o louvor que um crente toca é consagrado ao Deus Todo-Poderoso, o mesmo Deus que usava Davi para expulsar o demônio de Saul, quer usar você na sua geração. Deus quer usar você. Quando você tocar, lembra de um congresso que você fez aqui, pastor Doraci? O tema era tocai bem e com júbilo, pastor Nelson, na banda. Tocai bem e com júbilo. Tocar bem é maravilhoso, mas com júbilo é mais gostoso. E quando é que se toca com júbilo? Quando o instrumento atrás do aparelho, de ferro, de madeira, de cordas, quando o instrumento está cheio de Deus, quando o instrumento está ligado com Deus, ele conectou no Wi-Fi do trono da graça, ele está cheio da glória, cheio da unção, cheio de autoridade. E então quando começa a tocar, a glória de Deus se manifesta na igreja, as enfermidades desaparecem, se tiver espíritos malignos se manifestam, quem é batizado fala línguas estranhas, porque o louvor engrandece o nome do nosso Deus. E a Bíblia mostra, a Bíblia é clara, que Davi, como um adorador, ele agora, pelo seu pecado, não podia mais chegar para adorar a Deus. Não podia mais oferecer a Deus a sua adoração genuína. O pecado fez uma barreira. O pecado tinha agora uma muralha na sua frente. E quando ele queria louvar a Deus, o pecado lhe apontava o dedo. E a pior coisa é quando a nossa própria consciência nos acusa
primeiro para nós e depois diante de Deus. O camarada quer ir orar, mas o diabo diz: ó o que você fez. A pessoa quer cantar e o diabo diz: ó o que você fez. E não se engane, o diabo não é advogado, o diabo é acusador. O diabo quer te ver para baixo, derrotado, calado. Não toque, não cante, não dê glória, não louve, não exalte o nome de Deus, porque ele sabe que mesmo você com problema, você pode alcançar de Deus a solução do teu problema. Mesmo estando caído e até fraco, o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Davi querendo salmodiar a Deus, Davi querendo adorar a Deus, mas o pecado estava na vida dele. E a história mostra que depois do pecado cometido, 16 meses Davi se cala. Não tem salmo, não tem cântico, não tem hinos, não tem adoração. Não existe agora aquele homem que quando tocava com a sua harpa, o espírito maligno saía de Saul. Cadê ele? Está agora subterrado por causa do pecado. Pecado cometido e o pecado escondido. Mas será que existe algo escondido de Deus, irmãos? Será que alguém pode esconder alguma coisa de Deus? Será que alguém pode esquecer que Deus sabe de todas as coisas e antes mesmo que a gente erre, a estrutura do perdão já está pronta? Não existe da parte de Deus para você não tem saída. Não existe da parte de Deus uma sentença dizendo para você não tem mais jeito. Não existe na parte de Deus uma palavra: não toque mais, não cante mais, não adore mais. Quem quer isso é o diabo. E o diabo não tem mais assustado os crentes, porque aliás nunca ele apareceu de chifrinho. Nunca ele apareceu com chama nos olhos. Nunca o diabo veio com cara de diabo. Mas o diabo quer que você tenha o conceito que para você acabou. Mas aí vem o salmista Davi no Salmo 103, diz assim: é ele que perdoa todas as tuas iniquidades. Oh glória! É ele quem diz: o Senhor sara todas as tuas enfermidades e redime a tua vida da perdição. Eu estou pregando para salvos aqui essa noite. Eu estou pregando para gente que custou o sangue de Jesus no madeiro. Eu estou pregando para gente aqui que o teu advogado é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Tem aquela cantora famosa aí do Rio de Janeiro. Ela canta: meu advogado é o meu Senhor. Ele me defende do acusador. Minhas causas entreguei a Ele. E nele eu posso confiar. Músico e coralista, vocês foram escolhidos por Deus para apresentar o louvor ao Deus Todo-Poderoso. Não existe um culto perfeito se não tiver louvor. Não existe um culto perfeito se não tiver música. Não existe um culto perfeito se o nome de Deus não for louvado com os instrumentos. Então é por isso que o diabo quer te parar, quer te calar, quer te desanimar. Mas eu vim de Curitiba aqui no nome do Senhor Jesus dizendo: o Senhor Jesus está olhando para te abençoar. Diga para quem está ao seu lado: Jesus quer te abençoar aqui esta noite. Quem tem glória, pode dar glória a Jesus. Quem tem aleluia, diz aleluia. Se você tem língua, fale línguas estranhas. Sabe por quê? A torcida do Corinthians, a torcida do Palmeiras, a torcida do Flamengo faz mais barulho ultimamente do que os crentes. Mas nós somos pentecostais. São 112 anos de batismo com o Espírito Santo. E a Bíblia diz: abra bem a tua boca e eu te encherei, diz o Senhor. Aleluia! Que você seja o verdadeiro instrumento e você levante em profecia essa noite. As línguas que Ele te deu é para você falar. As línguas que Ele te batizou é para você se edificar. As línguas que Ele te deu é para você ainda ter linha direta com Ele. Aleluia!
Davi estava triste, abatido, derrotado, não contou para ninguém, não saiu do trono, mas não entrava mais dentro do lugar da adoração. É por isso que no Cântico dos Degraus, pastor Nelson Ribeiro, tem 3 cânticos dos degraus de Davi, porque adorador significa o que beija entre os olhos, pastor Alexandre, e Davi era aquele que beijava a Deus entre os olhos. Não é à toa, Jorginho, que Deus diz assim: achei a Davi, homem segundo o meu coração, com meu santo óleo eu ungi. Davi era escolhido, você é um escolhido, você está aqui de oferecido, você não está aqui porque alguém quis te trazer, você está aqui porque Deus te escolheu, porque Deus te quis, porque Deus te comprou. Você é um escolhido. E a tua história não acaba aqui, já canta a minha conterrânea. Você pode estar chorando agora, mas amanhã você irá sorrir. Deus vai te levantar das cinzas e do pó. Se eu fosse você, eu dava glória a Deus. Essa mensagem essa noite é de renovação espiritual. Aleluia, glória a Deus. Davi não podia adorar. Era rei, estava no trono, mas estava numa situação caótica. Então, Davi vai travar a maior batalha espiritual da sua vida. Tudo isso porque Deus desloca um profeta. Vai até ele e conta uma história. Ele disse: um homem tinha muitas cordeiras, mas tinha outro que só tinha uma. E o que tinha muitas, foi lá e tomou a cordeira desse homem, a única. Usurpou dela e ainda o matou. Davi, no trono, esqueceu e disse: o que nós fazemos com ele? Davi disse: esse homem é digno de morte. Veja que o próprio rei, Talita, o próprio rei é digno de morte. Aí o profeta Natã, porque quem é enviado de Deus tem que entregar mensagem. Não adianta levar para casa, porque quem prega sabe, não dorme, não come, não tem paz, não tem tranquilidade. Tudo dá errado, até no trânsito é engarrafamento mais, é buzinaço, é fechada. Porque quando Deus dá uma mensagem, entrega ela, meu filho. Porque o dono da igreja sabe o que a igreja precisa escutar. E quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja de piedade. É tempo de avivamento, é tempo de se encher do Espírito, porque a qualquer instante a trombeta de Deus vai tocar e a igreja vai desaparecer da terra. Esteja preparado, esteja pronto. Então, quando Natã fala com ele, ele diz: esse homem és tu. Davi cai sobre o seu rosto, esquece de coroa, esquece de trono, esquece do currículo. Matei urso, porque para Saul ele falou: matei urso, matei leão, cortou a cabeça de Golias, cortou com a espada dele, levou a espada de Golias embora. Mas nessa hora, ele não lembrou das vitórias, ele só lembrou das derrotas. Caiu sobre o seu rosto e disse: esse homem sou eu, pequei contra o Senhor, eu sou digno de morte. Só que quando Deus manda uma mensagem, não é para destruir ninguém. A mensagem de destruição vem do inferno: vou acabar contigo, você não é ninguém, você não é nada. Você vai ver uma coisa, essa mensagem vem do inferno. De Deus vem: vou te levantar, vou te restabelecer, te darei saúde, eu acrescento 15 anos. Essa é a mensagem de Deus. Digo fraco, eu estou forte, é a mensagem de Deus. Eis que eu venho sem demora e meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. Querido músico, tu estás aqui, vai receber galardão por tocar na banda de piedade. Você que canta no coral vai receber galardão por cantar. Os obreiros por serem obreiros, os crentes por serem crentes. Mas quando Davi acha que está perdido, o profeta diz: calma, não morrerás. O Senhor traspassou o pecado de ti. Aí eu lembrei, sabe de quem? Do único perfeito fora Jesus, que tornou-se imperfeito porque caiu no Éden. Pegou folhas de figueira e quis se cobrir. Mas Deus, que quer comunhão plena, falou: Adão, onde é que você está? Ah, Senhor,
ouvi tua voz soar no jardim, eu me escondi. Porque, está vendo, eu estou nu. Quem te mostrou que você está nu? Deus incitando para ele mesmo falar logo. Você fez o que eu falei para não fazer, Adão? Senhor, a mulher que tu me deu. Então chama ela. E aí, Eva? A serpente me enganou. A serpente não tinha para onde fugir. O diabo entrou nela. Resumindo, a sentença veio para todos, mas não veio de forma destruidora. Porque antes de saírem do lugar sagrado, Deus disse: da semente da mulher vai nascer um. E vai esmagar a cabeça da serpente. É por isso que a gente toca. É por isso que a gente canta. É por isso que a gente se reúne para adorar Ele. Porque mesmo o diabo tentando, olha quanto tombo você já levou. Olha quanto baque você já levou. Olha quanto knockdown você já levou. Mas você está aqui essa noite. Quem te pôs de pé de novo foi Deus. Quem te sustentou foi Deus. Quem te alimenta é Deus. Quem está contigo é Deus. Aleluia. E a gente vê que depois, quando vem o alívio, Davi começa a se sentir mais feliz, porque a mensagem vem: não morrerás. Deus passou o teu pecado para trás de ti. Mas enquanto ele estava no erro, a Bíblia diz que ele trava muitas batalhas espirituais. Salmo 13, ele se sentia esquecido e abandonado por Deus. Porque afinal de contas, o seu filho que nasce acaba morrendo. E ele disse: não, Deus me esqueceu. Quantas vezes os crentes dizem: Deus esqueceu de mim? Já não pensaram isso alguma vez, Donizete? Já pensou? Eu já pensei. Deus esqueceu de mim. Para todo mundo é dar coisa boa, para todo mundo é vitória, para todo mundo dá coisa certa, para mim não dá nada. E a gente pensa: Deus se esqueceu de mim. Aí levanta uma Rose Nascimento lá no Rio de Janeiro e diz: Deus ainda não te esqueceu. Hoje mesmo vai te levantar. Tudo que Ele te prometeu se cumprirá. Se eu fosse você, eu dava um glória a Deus bem grandão agora. Porque tem gente me escutando aqui sentado aqui, que tem promessa de Deus grande, poderosa, tremenda. E a hora de Deus, quando chegar na sua vida, você mesmo vai ficar estupefado com o que Deus fez na sua vida e vai lembrar que Deus havia te prometido. Mas Davi dizia: estou esquecido de Deus, Deus me abandonou. No Salmo de número 32, ele acaba dizendo: Senhor, eu preciso falar das minhas transgressões. Mas olha a situação que ele vivia. No Salmo 38 ele diz: a podridão tomou conta dos meus ossos e eu estou sofrendo e arrependido. Mas é no Salmo de número 51 que ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus. Sabe, meus irmãos, sem apontar o dedo só como um pregador, me enquadrando também dentro dessa palavra, está na hora da gente ler esses salmos para a gente. Está na hora da gente fazer uma reciclagem e lembrar que é a hora da partida. E ninguém vai com bagagem daqui, irmão. A bagagem não entra. Olha, eu já peguei tanto voo na minha vida. E o voo, você pode ter uma moedinha de 1 centavo que você perdeu e está dentro do forro do seu paletó. Se você passar naquela porta, aquela porta vai apitar e você não passa até encontrar o metal que está dentro de você. E você tira sapato, você tira cinto, você tira carteira, você tira relógio, mas você não passa porque aquilo fica apitando. Aí você encontra uma moeda de 1 centavo dentro do teu paletó e você tira. Aí você pode pôr cinto, pode pôr sapato, pode pôr carteira, pode pôr relógio, que o trânsito está livre. Quem sabe essa noite uma coisa tão pequenininha tem te feito sofrer tanto, e você está sofrendo, não sente mais Deus, canta, mas não sente que está sendo ouvido, toca, mas não sente que está sendo recebido por Deus. Essa noite a porta do Espírito Santo está pitando, mas não para te envergonhar, porque aquela porta não é para te deixar de fora, é justamente para você entrar com segurança. Aracalabachuricandaraia, essa noite Deus fala conosco. Prepara-te, ó igreja. O tempo se aproxima. Os sinais estão claros. E vai chegar um dia que um músico celestial vai tocar. Cadê um trompete aí? Pega um trompete aí para mim aí. Cadê um trompete?
Eu vi que tem bastante, pega aí, irmão. Bora lá. Enquanto você não pegar, eu não falo. Ajuda eu aí. Cadê o trompetista? Ô, glória. Aleluia. Enquanto ele pega o trompete, a igreja vai adorando o nome de Jesus. O Senhor está aqui essa noite. É impossível ele não estar nesse culto com aquele hino que vocês cantaram, ó mestre, o mar se revolta. Eu senti a presença de Deus como que uma cachoeira caísse sobre a minha cabeça. Eu sei que ele está aqui, eu já senti ele, eu já falei língua estranha, eu estou sentindo a presença dele. Faz um toque aí como se fosse o arrebatamento da igreja. Um toque de trombeta de Deus, vai ser mais ou menos assim, ó. Vai bem alto. Ô, glória! Urabacandaraia. Imagine você músico, naquele dia não dá tempo de pegar o sax, não dá tempo de pegar o trombone, não dá tempo de pegar o violoncelo, é clarinete que fica para trás, é trombone, é bombardino, fica tudo aí, é teclado, é bateria, fica tudo aí, mas os músicos não, os músicos têm que subir tudo, não pode ninguém estar aqui naquela noite, aquele dia não vai ter culto, a banda não vai tocar, o coral não vai cantar, porque a igreja desapareceu. Aleluia! O Espírito está aqui essa noite dizendo: eu quero aliança, eu quero te renovar, eu quero te encher, eu quero que enquanto você toca, eu quero me apoderar de você. Precisamos viver o milagre, viver a esperança. Estou escutando línguas estranhas agora. Estou escutando glórias a Deus e aleluias. É as campainhas do sumo sacerdote passando dentro do templo. E se ele está aqui e quiser te batizar, receba batismo essa noite em nome de Jesus, sim. Aleluia. Isso, adore a Deus, adore, abra a boca. Abra a boca, adore, eu estou dando o melhor de mim. Eu estou fazendo o melhor que eu posso. Mas boca fechada não entra a bênção. Se você quiser receber, vai ter que abrir a tua boca. É via de regra. Abra bem a tua boca e eu a encherei, diz o Senhor. Quem quiser ser cheio vai ter que abrir a sua boca. Aleluia. Oh, glória. Oh, glória! Urabacalabachandaraia. Urabacalabachurimicandaраia. Urabacalabachurimicandaраia. Sinta a presença do Espírito Santo aqui essa noite. Toque bem com júbilo. Vocês vão tocar de novo daqui a pouco, não vai? Você vai tocar. Você tocou antes da mensagem, você cantou antes da mensagem, mas depois vocês vão tocar e vão cantar. Experimenta agora estar cheio, glorificando, exaltando, e depois toca para você ver o que é que Deus vai fazer na vida das pessoas. Davi era como todos os homens que anelava pelo Senhor. Davi dizia: eu anelo pelo Senhor como o guarda anela pela manhã. Hoje os crentes vêm para a igreja em muitos lugares. Tudo que eles esperam é não se encontrar com Jesus. Tudo que eles esperam é não ver a manifestação de Jesus. Tem muito crente que vai simplesmente para um encontro comunitário evangélico, canta hino da harpa, escuta a leitura bíblica, faz até oração, ora junto, fica de pé, senta, contribui, mas entra culto, acaba culto, começa outro e acaba outro, e o cara cada vez do mesmo jeito, não, irmão, não faz isso com você. Em nome de Jesus, essa noite é um divisor de águas na sua vida. Quem sabe essa seja a última mensagem que você escuta. Quem sabe essa noite, à meia-noite, quem sabe toca a trombeta de Deus, eu não sei. Quem sabe você não terá mais oportunidade de voltar na casa de Deus, vai deixar passar. Esse é o culto da sua vida, esse culto nunca mais volta, esse culto nunca mais acontece. Hoje é o dia que fez o Senhor para te alegrar. É hoje. Quando eu voltei para Curitiba,
Quando eu voltei para Curitiba, fui dirigir uma igreja chamada Capão da Embuia. E no culto lá tinha uma irmã que desenvolveu um problema na coluna dela. E os médicos operaram ela e colocaram uma prótese de titânio nela. Já contei isso em muitos lugares. Quando foi um dia, a prótese se soltou, o médico disse, tem que operar de novo. E ela, sem poder andar direito, foi para a igreja, no culto. E no culto ela dizia assim, Jesus, o senhor viu que o médico falou, o senhor viu que eu vou ter que passar de novo. Deus levantou um profeta, porque no culto ao Senhor isso pode acontecer. E eu vi aqui nessa igreja muito profeta se levantar, eu sei que Piedade é uma igreja pentecostal, eu sei, porque aqui eu falei língua estranha, aqui eu evangelizei nessas ruas, eu sei que aqui é uma igreja pentecostal. Deus levantou um profeta e foi nela e disse, minha filha, o médico não vai te operar coisa nenhuma, eu vou tirar isso da tua coluna pela tua boca. Coluna para a boca não passa. Contei lá em Prudentíssima, Márcia. Na Uma Depressa, contei lá. Da coluna para a boca não passa. Só que quem fez o homem, pastor Nelson, foi Deus. E Deus disse, vou tirar da coluna pela boca. E se Deus falou, meu irmão, fica tranquilo. Vai acontecer do jeito que Deus falou. Quem crê nisso, diga glória. Aí dado um dia, ela está no médico, falou comigo, eu disse, faz os tratamentos e confia em Deus. No dia de operar, pressão alta, o médico botou um remédio debaixo da língua dela para baixar a pressão e ela engasgou. E o médico ergue os braços e dá água e sopra na cara dela e manda ela levantar a cabeça e tal. E disse, abre a boca para me ver. Quando ela abriu a boca, lá estavam as próteses da coluna dentro da boca dela. Parecia um chiclete. E o médico disse, mas peraí, pegou uma, pegou outra. E disse, pelo amor de Deus, o que é isso? E correu com ela, raio-x, tomografia, ressonância magnética. Disse, doutor, Deus falou comigo lá na igreja que ia tirar da coluna pela boca. Ele disse, e Deus fez, eu só quero saber por onde passou, porque não tem caminho da coluna pela boca. E fez um monte de exames assim, você deve ter uma hemorragia, está sangrando por dentro. Ela disse, não doutor, Deus disse que ia tirar pela boca. E quando Deus fala, meu querido irmão, é exatamente aquilo que vai acontecer. E aconteceu. E ele disse, não tem por onde passar. Eu era o pastor dela, fizeram uma junta médica. Pastor Marcos Urbano, o senhor é o pastor da Dona Nazaré, sou eu. O senhor poderia nos explicar assim, tal. Fizeram uma pergunta bem bonita, bem grande, bem formal assim. E eu disse, doutor, a resposta é uma coisa, não sei te explicar. Não sei como aconteceu, só sei que aconteceu, estou igual ao Senhor. E ele disse, mas isso aí é um milagre. Eu disse, agora nós concordamos em grau, gênero e número. E tem mais, milagre não se explica, milagre se recebe. Enquanto eu estou pregando, quem faz milagre está aqui essa noite. Enquanto eu estou pregando, quem faz milagre está aqui essa noite. Enquanto eu prego, receba o seu milagre. Urabacanda labash, rica labassuri micandaraia. Fale línguas estranhas, dê liberdade para esse espírito. Esse fogo que está queimando dentro de você quer se tornar uma grande labareda, e não é fogueira de São João, não. É fogo do Espírito Santo, é fogo que vem do céu, é fogo que aquece a sua alma. Aleluia. Eu estou escutando os músicos falando língua estranha aqui. Estou escutando o músico dando glória a Deus. Estou escutando os músicos, estou vendo o músico chorando aqui essa noite. Agora a música está tocando. Agora o dono da orquestra está tocando os seus instrumentos. Agora o dono do coral está tocando os seus vocalistas. E nós, a gente vai ficar de boca fechada? A gente vai adorar junto. Abra a sua boca para glorificar. Deixe o Pai Celestial te tocar essa noite. A cura de todos os problemas sempre doeu. Não tem uma cura que não doa. Quando você tem um problema e vai passar por um tratamento, prepare-se para a dor. Dá anestesia, mas quando passar, a dor vai aparecer.
Mas tem coisa que para sarar precisa doer. Tem cura que para vir tem que doer. Depois do seu erro, 16 meses sofrendo calado. E ele dizia: enquanto eu me calei, apodreceram os meus ossos. Salmo 6, eu nado em gemido nos meus leitos. A minha pele se pegou aos meus ossos. Estou cansado dos meus gemidos. O mesmo que instituiu o louvor no dia da arca para o tabernáculo. O mesmo que cantava toda hora. O mesmo que estava tocando harpa. O mesmo que dizia: é um filho de Jessé que toca bem. É o mesmo que disse Salmo 148, 49. Decoroso é o louvor. O mesmo silenciado. Só que Deus queria curá-lo. Deus não queria ele daquele jeito. Deus não queria aquele homem escolhido por Deus na situação que se encontrava, na marca do pênalti. Deus queria curá-lo. Deus queria curá-lo. E quando Natan chega na casa dele, não chega para acusar, chega para curar, chega para dar saúde, para fazer ele cantar de novo, para fazer ele tocar de novo, para fazer ele se alegrar de novo, para fazer ele cultuar a Deus, como no dia que ele levou a arca do tema que vocês escolheram, pulando na frente da arca com éfodo de linha. Dava 6 passos, Nelson, pulava, cantava e salmodiava o Senhor. Todo mundo olhando e disse assim: mas o que esse doido está fazendo? É Davi, se alegrando na presença de Deus. Mas quando ele matou o gigante, ele não fez isso, rapaz. E olha que o homem era grande. Quando ele matou o urso, ele não fez isso. E olha que o urso era violento. Quando ele matou o leão, ele não fez isso. E olha que o leão é o rei da selva. Só que agora, ele estava se alegrando na presença de Deus. E quem se alegra na presença de Deus sabe que não precisa de ter plateia. E também não tem nada a ver se tiver plateia. Eu fui no Japão. Vê como Deus faz. Quando eu trabalhei aqui em Piedade, eu fui ser pastor no quilômetro 54. Depois eu fui pregar no Mato Grosso, na cidade de Juína, Rodrigo. E lá Deus usou um profeta e disse assim: eu vou te levar no Japão. E vá. Eu falei: meu Deus do céu. E eu já tinha fugido de viagens longas. Eu já tinha fugido. Saudoso pastor João Carlos, que amo muito, seu pai, Marcele. Ele disse: vamos comigo para Portugal, Marco. Portugal, França. Lembra aquela viagem que foi ver? Me convidou, vamos junto. E eu disse: nessas viagens longas eu não vou não. Eu não queria ir longe. Viajava só aqui, mas não queria ir longe. Mas Deus disse: vou te levar no Japão. E vá. Meu Deus. Cheguei da viagem de Juína. Estou no meu gabinete na sede de Curitiba. Na superintendência, na época eu cuidava da missão. Ligou: alô, pastor Marcos, eu. Aqui é do Japão. Eu falei: meu Deus. Pois não, fizemos uma enquete aqui. E o teu nome foi cotado para você vir aqui. Você vem pregar aqui? Eu disse: vou. Deus já disse: e vá, né? Vou. Irmão, o milagre do meu passaporte, vocês não têm ideia como é que aconteceu. Resumindo, na época de tirar o passaporte, estava levando de 90 a 120 dias em Curitiba. Eu estou sentado esperando na fila, passou uma moça, uma delegada, com distintivo, revólver na cinta, olhou numa multidão, parou: pastor Marcos, Pai do Senhor, vem cá. Pois não. O que o senhor está fazendo aqui? Eu na fila do passaporte. Ela mesmo deu risada e disse: tá, veio tirar o passaporte, né? Eu falei: ela, Eu falei: tudo bem, fique tranquila. Ela disse: está demorando de 90 a 120 dias, mas para o senhor, quinta-feira está pronto, vem cá. E fez o passaporte para mim. Eu fui para o Japão. Quando eu cheguei no Japão, falei: irmãos, Deus tem alguma coisa comigo com o japonês. Porque eu trabalhei quando era moço com o Takayama. Depois eu fui para Piedade, fui ser pastor no quilômetro 54, no meio do japonês. Leonardo Murataki, Taniguchi, Itiji, Kanaoka. O povo começou a chorar. Começou a chorar e disse: é minha avó, é minha mãe, eu sou filho de outro. Outro é outro, e mora lá, irmã do Jaime. E eu disse: meu Deus, para você pode não ser nada, mas o mundo tem 7 bilhões de habitantes, irmão. Agora quase 8 bilhões. E Deus me levou exatamente na igreja que os netos de quem eu tinha pastoreado aqui congregava.
E quando chegou o pastor, e eu fui andar e olhar o mural, sabe quem que eu vi no mural, irmã Márcia? Pastor Carlos Padilha de Siqueira. 10 fotos diferentes, Davi, que o pastor tinha ido lá 10 anos seguidos. Eu disse, não, isso aqui é muita coincidência. Pastor Carlos Padilha aqui, chegou o pastor e disse, como é seu nome? Marcos Romano. Paz do Senhor, Marcos, eu sou o Tanabe. Eu disse, o seu Tanabe, que era de presidente, sou eu. Rapaz, eu já ouvi falar de você. Ele disse, eu nunca ouvi falar de você. Eu disse, tudo bem. Que coisa tremenda o nosso Deus. Como Ele trabalha, como a sua agenda é cronometrada, e como Ele marca os encontros para fazer o que Ele quer fazer. Essa noite eu não vim aqui por acaso, e nem você também não está aqui por acaso. Há algo de Deus acontecendo aqui nesse lugar. Fiquei olhando e disse, meu Deus, como Deus nos surpreende, como Deus faz coisas para nos abençoar. Davi, oi, a cura vai começar. A cura vai começar. O furor de Davi. Mas é Deus quem está curando. E mais do que cura para Davi viria uma libertação total. Livre, liberto, debaixo da proteção e da bênção de Deus. E Davi subia os degraus para adorar, mas não entrava dentro. Compôs e cantou 3 dos cânticos dos degraus. Eu queria entrar na tua presença, mas eu não posso. Eu queria desfrutar da tua comunhão, mas eu não posso. Eu queria ser como antes, mas eu não consigo. Então, quando a cura vem, Davi vai compor o Salmo 103. Depois de curado, fortalecido, restabelecido, não tem outra coisa para falar, a não ser, bendizo a minha alma ao Senhor. E tudo que é em mim bendiga o seu santo nome. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Redime a tua vida de perdição e te coroa de benignidade. Oh, glória. Olha o que Ele faz. Justiça e juízo a todos os oprimidos. Notórios caminhos. Ele é misericordioso e piedoso. Ele é longânimo. Não repreenderá perpetuamente. Não trata a gente segundo nossos pecados. Não nos retribui segundo as nossas iniquidades. Irmão, olha aqui para mim. Peça perdão. Fala com Deus. Dobra o joelho. Senhor, eu errei. Eu não queria pregar, meu Deus, eu estou aqui entregando uma mensagem de Deus. Senhor, torna a dar-me a alegria da salvação. Olha Lamentações de Jeremias, renova-me como dantes. Caiu a coroa da nossa cabeça, o nosso cântaro se quebrou. E quando Davi passa por um momento estreito e contou o povo, e o povo morreu, Davi se quebrantou. Disse, eu sou o culpado. E Deus disse, escolha 3 coisas. Ele escolheu, quero cair na mão de Deus, porque Deus tem misericórdia. Meu Deus, por que o Espírito me levou para esse tema? Mas eu posso dizer, assim diz o Senhor essa noite, com toda a convicção do meu coração, a mensagem que eu tenho para entregar para a igreja é essa. Na presença do ilustre prefeito, que eu não fiz menção no começo, me perdoe.
do nosso querido vereador, todas as autoridades constituídas, mas a maior autoridade é o Rei do Universo que está aqui, o dono do meu ministério, dono da sua vida, dono da nossa salvação, dizendo para nós que o momento é de nos prepararmos, porque a trombeta de Deus vai tocar, e a qualquer instante a igreja vai desaparecer dessa terra, só vai sobrar lembrança daqueles que ficaram. Eu não quero ficar. Glória a Deus. Da próxima vez que for orar, pergunte como está a sua saúde. Deus, posso falar contigo? Posso louvar o teu nome? Posso cantar no coro? Posso pregar a mensagem? Posso ir para o evangelismo? E ele vai dizer o quê? Pode. Pode? Pode. Eu te ajudo. Eu te sustento com a destra da minha justiça. E toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. E toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás, porque esta é a herança dos servos de Deus que vem de mim, diz o Senhor. Essa noite, o Senhor fala conosco. O Senhor nos visita, toca o meu coração também. Fala a minha vida também essa noite, como se eu também preciso desta mensagem de Deus para a minha vida. Eu estava conversando com uma pessoa esses dias, e ele disse, botou toda a culpa em Jesus, facilitou tudo em Jesus. E eu disse, irmão, o que Deus pede é que sejamos santos, como santo é o Senhor. Se contente com isso. Como assim, pastor Marcos? Ele não disse ser de super santo, como eu sou super santo. É só santo. É separado. Toca para Jesus. Toca para Jesus. Só toca para Jesus. Louva o nome de Jesus. Só louve o nome de Jesus. Toque e cante louvores ao Rei Jesus. Que os seus lábios professem louvores ao Rei Jesus. Que a igreja seja a noiva eleita, lavada no sangue de Jesus. Que nós estejamos na presença de Deus, como a palavra do Senhor nos ensina, e em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte óleo sobre a tua cabeça. Você pode adorar o Senhor, feche os seus olhos um instante, adore. Será que o teclado pode me ajudar, ou os músicos podem me ajudar, enquanto você adora o nome do Senhor Jesus? Aleluia. Quem sabe Deus falou com você aqui essa noite. Quem sabe você mesmo estava se achando até esquecido de Deus. Deus não olha para mim nem para falar comigo. Mas Ele olha, Ele te vê, Ele te contempla. Ele tem planos para a sua vida, Ele tem uma eternidade inteira. E o diabo sabe disso e quer roubar a tua eternidade com Jesus. Mas essa noite o Senhor te trouxe aqui. O Senhor te trouxe aqui para como assim como Davi fez. Oh, glórias ao nome do Senhor. Oh, bendito seja o nome do Senhor. E agora, depois dessa mensagem, você vai tocar e vai louvar o nome do Senhor. E disse Davi aos príncipes levitas que constituísse a seus irmãos os cantores com instrumentos músicos, com alaúfes, harpas, símbalos, para que se fizessem ouvir, levantando a voz com alegria. Louve a Deus com alegria essa noite. Engrandeça o nome de Deus com alegria essa noite. Estabeleça, se ligue no trono da graça essa noite, dizendo:
Deus, eu quero esta minha vida na tua presença, quero estar cheio, preparado, te aguardando. Eu quero ter a certeza que o meu nome vai ser clamado naquele dia, porque está escrito no livro da vida. Essa noite Deus te traz à memória o céu para a sua herança. Não abra mão do céu. A igreja pode se colocar de pé no nome de Jesus. O milagre vai acontecer. Se Deus falou com alguém aqui essa noite, e não precisa me impressionar, eu realmente não quero isso. Mas se alguém aqui essa noite atingido por essa palavra com amor de Deus e quer vir até o altar do Senhor, eu queria fazer um convite para você. Você que está afastado da igreja, você que precisa aceitar Jesus como Salvador, você que é amigo dos crentes, mas que precisa tomar uma decisão, eu queria convidar você essa noite para você aceitar Jesus. Reconhecer os seus pecados e dizer assim: Senhor, perdoa meus pecados, me lava no teu sangue aí, como o pregador falou, escreve o meu nome no livro da vida. Ou se você está afastado, como um bom filho pródigo, eu queria te convidar para você voltar para a casa do Pai, porque tem um bezerro cevado esperando você chegar. A igreja pode orar nesse momento, porque é uma batalha espiritual. E se alguém está aqui essa noite e precisa dar esse passo de fé, eu faço apelo para você agora em nome de Jesus. Alguém aqui que quer dar esse passo de fé e vir para Jesus? Alguém que quer dar essa decisão, tomar essa decisão e dizer: eu quero. Sai do seu lugar e venha aqui. Venha no altar do Senhor. Pode vir no altar do Senhor. Se não tiver ninguém, amém. Mas se você está aqui, eu estou te convidando. Eu estou aqui te oferecendo a oportunidade de receber de Deus, gratuitamente para você, a salvação e a vida eterna em Cristo Jesus. Maior convite que alguém pode receber é esse. Se alguém está afastado, eu também te convido. Volta para a casa do Pai agora. Se tiver alguém, venha. Porque a única coisa que faz festa no céu, irmãos, é pecador quando se arrepende. Alguém quer vir para Jesus? Eu espero mais um pouquinho. Tem alguém que quer vir para Jesus? Não tem ninguém? Então eu vou agradecer a oportunidade, vou devolver ao pastor Nelson. Com certeza a banda, o coral vai louvar o nome do Senhor. Mas quando você estiver louvando, lembra disso. Lembra de louvar a Deus de todo o seu coração. Não que você não tenha feito, mas lembra de cantar com júbilo, com voz de alegria, porque o teu pecado foi perdoado e o teu nome está escrito no livro da vida. Glória a Deus. Feche os seus olhos, vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, eu te agradeço por essa oportunidade de poder trazer a tua palavra aqui depois de tantos anos, Senhor. Me trouxe a esse lugar para entregar a tua mensagem aos teus filhos e filhas, e eu fiz isso, Senhor, com todo o meu coração aberto. Entreguei a mensagem que o Senhor plantou dentro de mim para falar a esta igreja, e eu peço que o teu Espírito, o teu poder, a tua unção toque no coração de cada um aqui presente. Deus, lava-nos e tira de nós tudo aquilo que não te agrada, tudo aquilo que nos distancia da tua presença. Traga-nos, Senhor, a tua presença gloriosa no bálsamo do teu Espírito Santo e prepara-nos para aquele dia glorioso em que as trombetas tocarão, Senhor, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, Senhor, seremos transformados e encontraremos com eles nas nuvens, e nos encontraremos contigo nos ares,
milagres e estaremos para sempre contigo na eternidade. Permita-nos, ó Deus, de naquele dia ouvirmos o toque do teu alarido e da trombeta. Ó bendito Jesus, abençoa os pastores aqui presentes, os músicos, os coralistas, abençoe os membros que vieram, Senhor, aqueles que ouvirem receber a tua palavra. Fala, Senhor, aos nossos corações, é a nossa oração, no nome de Jesus. Hoje o meu milagre vai chegar.